Olha, Amanda no Espectro, uma das entrevistas mais esperadas com ele, que é uma celebridade. Você me disse que você é famoso, né? Sim. Você é famoso? Sim? Panda que na verdade se chama Ian. Isso mesmo. Em homenagem a Kia. Ian Curtis. Ian Curtis, eu gosto da sua família. Ian, eu chamo de Ian? Na escola te chamam do quê? Ian mesmo. Ian, mas você prefere ser o Ian ou o Panda? Eu prefiro ser o Panda mesmo. Como é ser o Panda? E como é ser você? Ser eu assim, tipo... Acho que não é muito fácil, porque, tipo, eu não confio muito... Ultimamente, em, tipo, conversar tanto assim, que eu não sou muito bom de conversar em público com algo importante. Tá, que não tem importância nenhuma. Né, tipo, conversar algo importante, porque geralmente eu acabo fugindo do assunto. Você diz importante da sua vida, pessoal. Sim. Se expor. É difícil. Provavelmente eu vou acabar colocando algum assunto que eu tenha interesse e tipo... E isso já, tipo, me atrapalhou bastante na minha vida social, assim, porque, tipo, uma pessoa começou a, tipo, justificar os meus gostos usar os meus gostos pra justificar minha chatice. Você é chato? Não. Mas o que você gosta que você acha que as pessoas não gostam e elas não entendem? É tipo o modo que eu converso ou o meu humor também. Eu adorei o seu humor, me identifiquei muito. Talvez você tenha achado o meu estranho. Deve ser. Deve ser. Deve ser no ponto de vista. Deve ser no ponto de vista. Mas você acha que ser o Panda, 14 anos, numa sala de aula, que é o seu universo principal, né? Ou o seu universo principal é na sua casa? Meu universo principal é no meu quarto. Você adora ficar sozinho? Adoro ficar sozinho em cantos escuros. Cantos escuros? Então você é emo. Eu sou emo gótico, oi das trevas. E palmeirense. E palmeirense. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Vou mandar esse vídeo pra uma pessoa especial. Você vivendo no seu quarto, eu também não gostava muito de interações sociais. Por que você acha que a interação social, ela desgasta? O que você sente? Depende, assim, tipo, quando for uma pessoa, assim, que eu tipo, já tenha um costume bom de conversar, tipo... Eu consigo conversar de boa, assim, mas, tipo... Alguma amizade que eu tô tentando fazer, assim, eu já tenho dificuldade mesmo por causa do dia lá onde uma mina da sala que eu estudava falou mal de mim. E você não lidou bem com a situação? Não lidei bem com a situação. Eu fiquei 8 meses sem conversar com pessoas que eu não conhecia. Eu fiquei 8 meses sem conseguir fazer uma amizade por causa disso. Mas fazer amizade é uma coisa muito difícil, né? Pra mim é difícil, eu não sei como são as outras pessoas. Porque a amizade, você tem que ter algo em comum com a pessoa, né? Sim, tipo, ela já tá... E a pessoa que falou mal de mim, ela, tipo... Ela fala... Ela meio que exclui pessoas que não são da bolha dela. Mas, tipo, ela leva muito a sério o que ela faz. Então, tipo, se alguém não é fã daquilo, ela, tipo, não quer conversar e tal. E é geralmente os bagulho que ninguém gosta. Tipo o quê? Cara, tipo, anime de escola com um monte de adolescente otário que morre. Mas você não acha... Nossa, calma. Você não acha que a pessoa... que ela gosta de uma coisa especial? Essas pessoas normalmente são mandonas, né? E elas querem colocar na nossa cabeça um jeito de viver, né? Sim. De correto. E a escola, para mim, foi um lugar muito cruel. Você acha que a escola é cruel? As pessoas são cruéis? Os adolescentes são cruéis? As crianças são cruéis? Ou
Porque pra mim eles são. Ou eles são de boaça. É muito fácil viver na escola. Cara, metade é de boaça, metade é cruel. Mano, tem. O, a salvação que eu tenho é um amigo meu, que ele tem um canal do YouTube já com quase 30 mil inscritos. Vamos falar o nome dele pra ele ganhar 31 mil. Isso aí, o nome do canal dele é Batsonic, é a fusão de Batman com Sonic. Que ele gosta do Sonic. Mas ele gosta do Sonic antigo, aquele feio. O Sonic jogo, claro, né? Mas ninguém gosta do Sonic feio, né? Ninguém gosta. Eu quase não assisti o filme por causa Você dele. achou... Mas depois eles mudaram, né? Você aceitou o Sonic feio novo? Sim. Mas o feio feio... Feio não. Não é muito feio, né? E quais são os seus interesses específicos, assim? Cara, eu gosto... O quê? Não, fala. Naruto. Cara, eu gosto de Naruto um pouco. Eu gosto de Metroidvania, especificamente Mega Man. O que isso quer dizer? Eu gosto Você vai ter que explicar pra mim, porque eu não sei o que é. Cara, tu não conhece Mega Man? Eu deveria conhecer. Cara, é o robozinho azul que atira pelo braço. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca entendi essas coisas que são uma mentira. Porque eu penso assim, mas isso é uma mentira. Ninguém tem um robô azul que atira pelo braço. Eu tenho dificuldade, entendeu? Por isso que eu nunca me interessei por coisas assim. Porque na minha cabeça parece falar que isso não faz sentido. Entende? Sim. Mas, tipo, o Mega Man é famoso, cara. Ele existe já faz uns 35 anos. Eu tô com 37, eu deveria conhecer, né? Mas daí quando você tem dificuldade de se relacionar, porque você fica falando de Mega Man e as pessoas não gostam mais de Mega Man. Não, tem gente que gosta. Tá até voltando a fama. Tá voltando? Já tá voltando a fama porque tá lançando a coleção de uma das sagas do Mega Man aí. E fora isso, você gosta de música, você é compositor. Eu vou virar compositor, claro. E Shit Trapper. Shit Trapper. Que é um conceito totalmente novo que eu não conhecia. Já tipo, existe uns 10 anos. Nossa, pra mim é uma coisa muito nova. E Panda, você é famoso, você é engraçado e você aparece nas redes sociais da sua mãe e ela falou para todo mundo que você tá no espectro autista. Também o seu pai também é diagnosticado. Sim. E você acha que estar no espectro autista te faz uma pessoa diferente ou não muda nada? É só um nome? Tipo, acho que pra mim depende de algumas coisas. Tipo, o jeito que as pessoas me tratam ao saber disso. Como elas te tratam? Então, quando eu era pequeno, tipo, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu estudava numa escola que, tipo, lá não me aceitavam bem. Nem os alunos, nem os professores, nem a diretora. Era uma escola, tipo, muito desgraçada, que tinha uma coordenadora já me agrediu. Os alunos sempre me maltratavam ali e sempre ficavam reclamando quando eu entrava na sala. E, tipo, quando eu mais ou menos não entendia isso. E, tipo... E quando eu chorava dentro da sala... Quer dizer, quando eu chorava dentro da sala da diretora, ela me ameaçava a me deixar mais tempo ali. Se controlar. As pessoas não entendem que cada pessoa processa as coisas de um jeito. Eu também choro bastante em situações sociais que me deixam um pouco... Eu gosto das coisas muito previsíveis. Você gosta também de ter o controle? Sim. Detesto surpresa. Tipo, festa surpresa é uma boa ideia pra você?
Tipo... Então vamos fazer aí no ano que vem, festa surpresa. Já fica a promessa aí de uma surpresa que a gente já está esperando. Sim. E quando você entendeu o que os seus colegas faziam, ou a coordenadora, você conseguiu mostrar para eles como você era, ou você se anulou? Que nem você falou que você ficou 8 meses sem falar por uma situação. Então, acho que eu não lembro muito bem. Eu lembrava que eu não... tipo, eu não entendia o porquê isso acontecia, mas, tipo... Hoje em dia, eu sei o porquê isso acontece. E... Cara, aquela escola foi tão cruel que tinha uma época que eu gostava de ciências, quando eu estudava lá. Tinha uma feira de ciências, ia acontecer uma feira de ciências, mas não deixaram eu entrar ali. E você ficou nessa escola... Quando você saiu, foi o melhor dia da sua vida? Cara, eu achei... Eu fiquei feliz, cara, porque eu finalmente pude sair de uma escola onde só tinha gente me xingando, onde a professora não me aceitava como eu era. A outra escola que eu fui não era tão boa assim também. Também foi difícil a adaptação? Tipo, alguns alunos ficavam zoando por conta do autismo também. Eu agredia por causa dos surtos. O que você falaria para uma pessoa que não sabe o que é o espectro autista? Para falar, olha, eu sou assim e eu quero que você me trate assim. Como eu devo te tratar? Tipo, eu ainda não manjo muito do espectro Mas autista. como eu devo tratar você, panda? Sabendo algumas coisas que podem ou não incomodar. O que te incomoda? Quando a pessoa fica enchendo o meu saco e tal. Então deixa você na sua. É isso. É esse o conselho. É. Porque você gosta de... No seu quarto, você fica no canto. Você tem um canto. Eu canto escuro ali, fico de boa no meu quarto. Você sozinho, senta no escuro. chão e fica lá. Na cama. Na cama. Você é um preguiçoso. Não. Adolescentes são preguiçosos. Olha, ele olhou pra mãe. Você é considerado um preguiçoso? Você tem que responder. Sua mãe te considera preguiçoso que eu sei. Mas você se considera preguiçoso? Não. Por quê? Eu realmente não me considero preguiçoso assim porque tipo, eu penso bastante e faço, né? Eu faço, tipo, tenho facilidade pra acordar e já tomar banho. Porque pra muita gente isso é muito difícil. Cara, eu acordo e já vou tomar banho ali, preparo meu café da manhã e vazo. Vaza. E meto o pé pra ir pra escola. Mas você mete o louco às vezes? Do quê? Tipo, sei lá, na vida. Às vezes você começa a falar, eu sou o panda. Eu sou famoso. Uma web celebridade. Não, na verdade eu só tipo, termino de fazer as coisas de manhã, tipo, tomei banho, é café da manhã, aí sei lá, começo a jogar. Você joga? E que horas você vai pra escola? Eu saio de casa umas 6h40, aí minha aula começa às 5 horas da manhã. Eu tô zoando. Você já me confundiu. Não, eu só tomo banho, tomo meu café, saio de casa pra ir pra escola e tal. E nessa escola você tem um melhor amigo? Sim. Que ele é da sua classe? Não, é de uma classe depois de mim. Entendi. E como que vocês descobriram que vocês tinham coisas em comum? Eu não lembro. Mas vocês têm muitas coisas em comum. Sonic feio, Sonic legal. Ele é fã de Mega Man também. Ele é dublador.
Dublador? E eu também tô pensando em ser dublador. Você tem uma voz muito boa. Você tem um grave, né? É, Você sente sua voz mudando? não. Não, mas se você vê um vídeo seu de criancinha, você fala diferente. Pois é. Daí você se reconhece naquela criancinha? Você fala, quem é esse? Não, eu não me reconheço muito quando criança. Tipo, não sei, tipo, como eu era. Eu prefiro não saber como eu era porque eu sei de algumas coisas. Cara, eu gostava de jogo de terror. Criança? Sim. Mas daí você jogava jogo de terror e o pessoal da sua casa não ficava com medo? Não. Você gosta. Eu odeio pessoas mascaradas, sabe? Tipo, você gosta disso? Hoje em dia eu gosto pouco. Mas, tipo, hoje em dia eu não gosto muito não porque me dá medo, e sim porque. Eu tenho medo até hoje e eu sei que é mentira e eu fico. É mentira, é mentira, é mentira. E mesmo assim eu tô com medo. É. Mas, tipo, eu não gosto porque eu não tenho medo de jogo de terror. Eu não gosto porque hoje em dia jogo de terror tá muito genérico. Ah, qual que é o jogo que tá pegando? Sim. Você acha que. Eu tenho muita dificuldade nisso, principalmente na escola. Tipo, sempre tem aquele justifique sua resposta. Mas, tipo, eu tenho dificuldade pra aprender um negócio assim que eu não tô interessado. Mas isso é difícil, né? A gente gosta de coisas que as pessoas que são nossas, mas na escola você tem que aprender coisas que você não tá afim. E como que faz? Parece que tá afim. Você acha que todo mundo tá afim? As pessoas, todo mundo gosta daquilo? Não. E por que eles não falam? Porque eles são medrosos. Eu também. A vida na escola é. É. Ela acha que ela tá naquele que você falou que ela assiste um anime. Então, talvez ela ache que ela tá nessa vida, né? Do anime. Mas eu acho que... acho que entender a complexidade do outro é muito difícil. E quando as pessoas não estão abertas para nada, a gente também não consegue. Porque, que nem você falou, tem uma tarefa de fazer amigos. Fazer amigos é muito difícil. E na escola você tem que, né, se unir com pessoas parecidas. E eu também não tive... nas primeiras escolas que eu estudei, eu fui feliz, mas depois eu sofri. Porque eu não pertencia. E parecia que eu era totalmente diferente, as pessoas riam de mim, e eu não sei jogar esportes. Eu não sei fazer esportes, então não era uma coisa que... Como é que eu ia fazer amizade com as meninas que jogavam vôlei, né? Se eu não sabia fazer nada, e não sei até hoje. E as pessoas não dão oportunidade, né, para as outras. Seja qualquer pessoa. Você acha que você dá oportunidade para os outros? Ou você também está fechadinho? Eu acho idiota, tipo, ter que ter o mesmo gosto da pessoa pra... Pra ser amiga dela? Eu acho que, tipo, gosto, assim, não importa. Sei lá, a mina gosta de BTS. Eu não gosto, mas talvez eu faça amizade com ela. O cara lá o cara lá não gosta de Naruto. Eu gosto um pouco. Eu consigo fazer de boa amizade com ele. E que se eu te pedisse para deixar um recado para as pessoas na vida, na escola, ou as pessoas que você acha que não, o que você sente que não te entendem, assim, você quer que elas te entendam, ou você quer que só elas sejam legais e pronto? Só que seja legais mesmo, tipo, não precisa me entender muito mesmo. Não precisa. É. Por quê? Justifique com as suas próprias palavras. Não. Eu já não entendo as pessoas. Por que eu preciso entender alguém? Exato. E é só aceitar, né? É. Quando você descobriu que você era autista?
Cara, eu descobri mesmo foi na escola mesmo. Mas, tipo, a primeira pessoa a descobrir que eu sou autista foi minha avó, por parte de mãe. Tipo, eu simplesmente demorei 3 anos pra falar. Algumas pessoas, quando eu era pequeno, achavam que eu era surdo, que eu geralmente não escutava, mas algumas coisas eu até ia mesmo, mas eu não lembro muito. Eu, tipo, usava os brinquedos não do jeito que era pra usar. Então, tipo, um balde pra encher de areia e montar um castelo. Eu pegava as pás e começava a batucar. Aham. E por isso você faz bateria hoje? Ah, sim, eu tô interessado em tocar piano também. E também aqueles teclado que parece a guitarra, se toca assim. Nossa! Eu tô muito interessado em fazer Você desses. tá interessado no teclado do dominó. Isso aí. Você sabe o que é o dominó? Não sei. Depois você pesquisa e daí você manda uma mensagem pra mim e você fala se é uma boa referência ou não. E daí, mas essa foi sua avó. Mas quando você, Panda, descobriu? Foi na escola. Sim, foi na escola. E, tipo, era porque eu não prestava atenção nas aulas. É que vem com. Meu autismo veio com TDAH também, a característica comum dos espectros, que a minha professora disse. Tipo, alguns vêm com espectro. Alguns espectros autistas vêm com TDAH ou algumas outras coisas também. Aí, tipo, eu descobri também o TDAH por causa da escola. Aí, tipo, eu ficava saindo da sala. Aí, tipo, simplesmente pediram pra eu ir no médico pra ver o que tava acontecendo. Com Então, quantos anos você tinha? putz, isso foi em 2016. Contando que eu sou de 2008, 8, 9, 8. 10, 8. É, acho que é. Hã? Então fica assim, 8. E É, daí. E você fez, e daí você entendeu o que era? Ou você tá entendendo ao longo da sua vida? eu tô entendendo ao longo da minha vida, porque eu realmente não sabia o que é autismo. Sabendo que é uma palavra que você sabe o que é, isso ajuda a você se entender? É tipo, quanto mais eu vejo sobre os autistas, eu vou aprendendo mais sobre o autismo, enquanto eu não sei muito sobre, sobre o meu espectro autismo mesmo. E você se identifica com as características? Algumas. E tem o Tipo, que você não se identifica? Você lembra alguma? incomodar com barulho. Antigamente eu me incomodava muito com barulho e eu descobri que tem autista que gosta de barulho também. Gosta de barulho? Alguns eu gosto. Certo. E você usa abafador o tempo todo? Não. Alguém já, Só. já falou, por que você tá com isso? Não. Eu só uso o abafador quando eu vou em show com a É. minha mãe. E você tá pensando, quando o seu ídolo, lá que eu esqueci o nome, E o guilixo. começar, o Jung Lixo Hoje, e um Lee, claro. Ah, Jung Lee, é que ele vai mudando o nome, né? É, Já entendi. Cada artista que não faz shows. ele não faz shows. Mas quando ele fizer um show, você pretende ir? Ah, sim. Eu pretendo ir. Você pretende? Porque eu Sim. sei que você tá fazendo uns beats, né? É. Eu vou. Eu vou virar shit trapper também. Pô, sabe shit post? É tipo aqueles posts de baixa qualidade dos memes assim, humor duvidoso. Mistura eles com trap. Então, tu vai pegar isso. Ó. A pessoa vai ser uma beat aí toda totalmente com letra idiota. Tipo, uma música sobre você ser otaku e sua família não te aceitar por isso. Tá aí uma questão, né? A questão do otaku e a família brasileira. É. Aí as pessoas. Ai, o que tem de errado comigo só porque eu prefiro assistir Dragon Ball do que assistir futebol? Ah, uma escolha. É, Você prefere Dragon Ball ou futebol? nenhum dos dois. O que você prefere?
Mega Man. Eu vou pesquisar sobre isso, daí a gente conversa mais depois. Você tem hiperfocos? Não. Mas qual a coisa que você mais gosta? Jogar Mega Man e escutar Yun-Li. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos trazer a mãe do Panda pra falar sobre se ele realmente gosta de Resident Evil. Não gosta de Resident Evil. Ele gosta de Mega Man X, é isso? Ó, Mega Man tem várias sagas. Ai, mas é muito difícil. Mas o principal é Mega Man. Só Mega Man. Eu não consigo entender nem o... Tem toda... Sabe aquele que todo mundo gosta? Que é um anime velho? Cavaleiros do Zodíaco. Eu não entendo isso. Eu sei que tem Nem várias... eu. Ah, que bom. Nem eu. Não vamos fingir que gostamos de Cavaleiro do Zodíaco pra pegar mulher. Você me falou que os caras fazem as coisas pra pegar mulher. É. O que você tá fazendo hoje em dia pra pegar mulher? Nada. Você é palmeirense. Ser palmeirense. Mas eu sou realmente palmeirense. E emo, porque você é. Então é isso, gente. Vamos falar com mamãe agora no próximo bloco. No próximo bloco, não. Ele só vai levantar e ela vai sentar aqui. Verônica, você tem o Panda e você tá aqui só por causa do Panda. Pela primeira vez, você não tá aqui por causa de você tá aqui por causa do seu filho. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele que começou a me falar ali que ele é famoso, fora nos bastidores, e que ele era uma celebridade. E me ensinou várias coisas que, com certeza, não aprendi. Mas assistindo o vídeo, eu vou aprender. A Verônica, a gente gravou antes com o Panda, eu não sei qual a ordem que a gente vai colocar, mas a gente gravou com o Panda antes. E ele falou algumas coisas que, pra mim, me soaram duras, e você estava assistindo no bastidor. Como é ouvir seu filho falando em primeira pessoa de alguns sofrimentos da escola, algumas limitações que aconteceram na vida dele? Ao mesmo tempo que é sempre horrível lembrar dessas situações que ele já passou, eu me sinto muito feliz de ver que ele processou bem essas coisas, de que isso, por mais que ele não esquece, e talvez isso também seja importante para ele, mas a forma como ele vem lidando com as diferenças dele com as pessoas, ele está fazendo terapia acho que há 4 anos. E eu percebo a diferença de como ele lidava antes, que era com mais agressividade, que era com mais crises, com mais choro, e hoje ele fala mais. Então, foi realmente um período muito difícil. A escola excluía ele das atividades, excluía ele do convívio com os outros alunos, e em uma reunião de pais, um dos pais falou assim: eu já falei para minha filha para simplesmente ignorar que ele tá aqui. Daí o que você fez? Não, primeiro que ninguém sabia que eu era a mãe. Então, eu só ouvi, dentro da sala, era a criança que dá problema. Ai, meu Deus. E todo mundo falando, e aí chegou num momento que eu já não aguentava mais ouvir, eu falei, então, eu sou a mãe da criança que dá problema. E aí todo mundo ficou quieto, porque eles acharam que a mãe não ia aparecer na reunião de pais. E realmente, assim, tudo ele reagia. Eu falo para ele hoje em dia que o autismo nada mais é do que a capacidade que ele tem de expor aquilo que a gente guarda porque não é socialmente aceito. Então, ele era o cara que deitava no chão e falava, tipo, essa aula está uma bosta, eu vou ficar aqui deitado no chão. E aí eu penso, quem nunca quis deitar no chão do trabalho e falar, esse dia está uma bosta, eu vou ficar aqui deitado? Então, ele só fazia o que para ele estava certo, era o que ele estava sentindo no momento. Mas, ao mesmo tempo, como ele não sabia reagir àquilo, ele gritava, ele chorava, ele chegava a se machucar, então ele batia a cabeça às vezes. Uma vez ele bateu a cabeça dele na porta, por causa do som do intervalo que estava... E aquilo estava incomodando ele. E ele não sabia reagir. E como ver, tipo, tudo isso, um monte de coisa, reduzido a criança que dá problema? Porque ele é um indivíduo, né? E assim... Queria eu saber qual é a criança que não dá problema, porque eu tenho 3 filhos e todos eles deram problema em algum momento. Então, desde que seja a Olivia, que tem 1 ano, a coisa do 5 minutos que eu saí para pegar um café, eu voltei,
Tinha papel higiênico por todo canto da casa. Ela Mas encheu... isso é bonitinho, rende coisas engraçadas. Não, é bonitinho pra ver Mas quem que dos limpa essas outros. crianças que tem na internet, né? Depois isso. que elas pegam o batom da mãe. Quem que faz? O que acontece depois que tira a foto? Pois é, e assim, eu tenho total noção, por conta da diferença de idade dos meus filhos, que todo filho vai dar trabalho, todo filho vai dar algum problema, porque eu tenho uma adulta, um adolescente e um bebê. Então, eu tô acompanhando 3 pessoas em 3 fases da vida totalmente diferentes. Então, a minha filha tá com 23 anos pensando que é o final, o último ano dela na faculdade, que ela não sabe o que ela quer, que ela não sabe aonde vai trabalhar e como ela vai fazer para sair de casa. Acompanhar ele que fala, meu Deus, tipo, eu quero arranjar uma namorada. Acompanhar a bebê que começou a falar de tudo. E, inclusive, ela repete, eu escuto muito podcast alto em casa, e aí ela repete tudo que ela escuta. Às vezes é bom, às vezes é péssimo. Então, é muito, ao mesmo tempo, divertido e enlouquecedor. Porque são demandas diferentes. É a coisa de pegar um WhatsApp e ter a mensagem dele, mãe, me dá dinheiro para comprar não sei o que eu esqueci da escola. A outra falando, mãe, eu bati o carro. E a criança gritando, porque agora ela aprendeu que ela parece um gerente, sabe? Ela acorda e fala, quer tetê? Até eu levantar da cama. E aí ela fala, olha, uma caca, pega, limpa, Nossa, limpa. qual o signo dessa menina? Ela é taurina. É. Ela é totalmente mandona. Então, é tipo, vai, levanta, eu quero, tal coisa. Então, eu tô ali o tempo inteiro lidando com 3 pessoas totalmente diferentes. E para mim, é um absurdo alguém virar e falar a criança que dá problema. Porque toda criança vai causar, todo adolescente vai fazer bagunça. E aí, tem horas que eu fico na dúvida. Eu falo, o que esse menino tá fazendo? Isso é adolescência ou é autismo? Eu não sei. Fica um questionamento Esse complexo. é um grande questionamento, porque tem horas que eu não sei. Por exemplo, ele falou da gente, por um momento, ter desconfiado que ele fosse meio surdo. Uhum. Só que eu descobri do jeito mais fácil. Porque era assim, panda, 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 panda. Ó, Tó. Aí ele olhava. Tipo, se fosse do interesse dele. Aí ele se manifestava. Se não fosse, até hoje ele faz isso. E eu penso, adolescência ou autismo, ele tá me ignorando porque ele é um filho da puta ou isso é alguma coisa do espectro. Que dilema da mãe, né? Então, tem horas que eu não sei. Tem horas que ele não quer falar. Tem horas que ele não quer interagir. E aí eu falo, bom, não sei o que é. Deixa ele lá no canto dele. Mas é a questão de entender. Hoje a gente conversa muito. Então, tem a coisa de entender, de acolher, falar. Tem horas que ele fala pra mim, ele fala, olha, eu simplesmente não tô afim de conversar. E ele fala, na escola eu tive um problema, alguém falou mal de mim. E aí eu falo, você quer falar? Ele, não quero. Tipo, eu só quero processar o que aconteceu, depois eu falo. Sim. Então, eu respeito e deixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conversou muito sobre isso e sabe que as pessoas vão falar, vão fazer piadinha, vai ter um momento em que alguém vai falar alguma coisa que incomoda ele. E aí, o que eu tento ensinar, porque agora ele é muito grande. Então, o que eu falo é, só não revida, não bate em ninguém, porque você tem 1,80 m, cara. Se por mais seja uma criança, ele é muito grande. Então, eu só falo, não avance em ninguém, porque você é um cara enorme. Mas, de resto, falei, meu, se quiser debater, bater boca, falar, não... E aí, se xingar, aí ele, mas e se eu xingar? Eu falei, sei lá, a mãe xinga junto. Então, eu não sou muito um belo exemplo de, filho meu não vai fazer. Vai xingar sim, e eu vou xingar junto. Porque tem muita criança que é maldosa mesmo. Teve algum momento que você não conseguiu escola para ele? Mais de um momento. Essa escola em que ele teve o problema, ele estava na primeira série, com 8 anos. E aí nós tiramos ele e colocamos numa outra escola que também... o que a gente ouvia muito era assim, que pena, a nossa escola não está preparada para receber uma criança no espectro. Por que você não procura outra? Nunca passa pela cabeça deles por que é que a escola não se especializa. Por que os professores não têm... eram escolas públicas. Aí, o que a gente sabe a Lei Brasileira de Inclusão garante que essa criança tenha um professor auxiliar. Sim. Pouquíssimas escolas oferecem. Você já viu isso de perto? Ele teve numa escola particular Tá. e era uma estudante de pedagogia.
Não é essa a preconização da lei. Sim. É uma professora formada que tenha essa capacitação. Não é uma menina de 19 anos que não sabe o que está fazendo, Sim. que não entende nada também do Uhum. espectro. Também ajudava, mas não era o que ele precisava naquele momento. E algumas escolas tinham o que eles chamam de sala de apoio. E aí tinha atividades próprias para eles, mas eu também percebia que era assim, uma falta de estrutura absurda. Então, na escola deles tinha uma menina cadeirante. A sala de apoio era no primeiro andar. Quando o elevador quebrou, essa menina passou o resto do ano sem subir na sala de apoio. E aí ficava uma professora dessa auxiliar lá no... Ela não ficava nem na sala, porque embaixo era só o pátio. E a menina ficava com uma professora no pátio, enquanto todos os alunos estavam na sala de aula, no andar de cima. Então, a gente vê que as escolas públicas, elas têm alguns preceitos, porque elas podem cumprir, só que a maioria não cumpre. Isso porque a gente está em São Paulo, né? Se uma mãe tiver... Exatamente, eu não consigo imaginar como seja em outros estados pequenos, em lugares mais longe. E aí eu tenho essa plena consciência de que muitas mães não colocam os filhos na escola, porque a escola não está preparada para receber. Você em algum momento falou assim, eu não quero expor meu filho a isso? Cara, teve um momento em que eu comecei a pesquisar como era o homeschooling. Falei, nossa, eu quero que ele aprenda em casa. Putz, homeschooling não rola também, é muito difícil. A gente vê todos os pais que já acharam homeschooling legal na pandemia perceberam que não é fácil, não é tranquilo, não é acessível. E aí ele precisa ter essa interação com outras pessoas. E tem essa questão também do, por que tu não põe numa escola especial? E as crianças falavam pra ele por que ele não ia pra uma escola de doido. Eles falavam isso? Quando ele gritava, chorava, era isso que falava. Você tem que ir pra uma escola de doido. Então... E ele chegava e depois te reportava isso. E aí, uma coisa também, eu tenho até um vídeo dele bem pequeno, que ele fala, a professora falou pra eu tomar remédio pra ficar calmo. E aí eu falei, ela é professora ou é médica? Aí ele dá uma risadinha e fala, professora, né? E eu falei, então, não é ela que vai dizer se você tem que ser medicado ou não. E não existe remédio mágico que vai fazer você ficar calmo o tempo inteiro. Então, a expectativa do sistema de ensino é que toda criança seja calminha e obediente e fique lá sentado, olhando a pessoa escrever e ficar falando por, sei lá eu quantas horas tem aula? 5 horas? Sim. É muito chato. É muito entediante. Até para quem não está no espectro é muito chato. Imagina para ele que tá lá pensando em 200 coisas ao mesmo tempo. Eu perguntei para ele se ele gostava de sair para tomar um ar, porque eu sempre gostei, porque para mim sempre foi muito aprisionador tudo aquilo, né? Então, acho que eu não sei como que é para uma mãe, né? Porque eu não estava no papel da minha mãe, ver, né, um sofrimento latente, porque a escola é a coisa mais importante na vida de uma criança e de um adolescente. Mas hoje ele tem um amigo, então na escola... você acha que essa escola ou a sociedade escolar, né, a comunidade escolar aceita ou está mais preparada para ele hoje? A gente teve, há 2 anos atrás, um outro problema numa escola particular que foi, eu paguei a matrícula, entreguei a documentação, e aí na documentação tinha a ficha de saúde, e quando eles viram a ficha de saúde, viram que tinha o laudo atestando o espectro autista, a escola me ligou dizendo que não tinha mais vaga. E aí me devolveu a grana e cancelou a matrícula. E aí nós fizemos um vídeo, por um acaso esse vídeo viralizou, e aí a escola entrou em contato rapidinho falando, a gente está super pronto para receber ele. Eu falei, não tá não. Então não quis colocar ele nessa escola. E uma outra escola do nosso bairro entrou em contato e ofereceu uma bolsa para ele. E aí ele fez o primeiro ano, né, que foi a 8ª série. E aí ele fez, e a escola é uma escola menor. Eu acho que para ele foi bom, porque a escola que ele estudava antes era no campus de uma faculdade. E era gigantesco, assim. Então, o fato de ser um clima mais intimista, ter menos crianças, a sala dele tem entre 18 e 20 alunos. São menos pessoas, a professora consegue dar um foco maior para ele. Essa escola que ele tá faz a prova adaptada. E aí, às vezes, ele falava para mim, a pergunta conta uma história, tem 6 linhas. Parágrafos. Um monte. Aí ele falou,
Na terceira linha, eu já não entendi mais nada. E aí ele não respondia. E aí Sim. fizeram uma prova adaptada para ele. Que A legal. pergunta é papum. Ele leu, entendeu e responde. Aí eu falei, nossa, mudou muito. E hoje ele tem mais interesse, porque antes ele falava, é chato isso aqui, eu não tô entendendo bem. Você perde, se desliga e E fala, eu não, sou não. assim, Eu até também. eu fiz a viagem recentemente e eu percebi que quando a pessoa tava falando comigo e aí eu perdia 3 coisas que ela tinha falado, aí eu Acabou. já era. Então, porque eu não falo inglês fluente. Então, se o sotaque da pessoa é mais difícil, se ela fala mais rápido, chega um momento que eu desligo e eu não sei mais o que ela tá falando. E eu imagino que ele na escola seja assim. Então, e é uma coisa impressionante, né? Os pais da criança no espectro, eles vão se percebendo com o tempo. Sim. Então, eu comecei a entender questões sensoriais que eu não dava importância, minhas, observando ele, e o pai também começou a... O pai dele foi engraçado porque na quarta, quinta vez que ele falou, a médica falava alguma coisa dele, ele falava, nossa, igual eu. Você falou, Amigo, vai logo. Vai você no Demorou, médico. né? Então a gente começa a se perceber. E eu fui perceber o meu TDAH por causa dele. Uhum. Então, justamente as questões que ele apontava, essa de não conseguir prestar atenção. A letra dele sempre foi muito feia. E aí ele falava, sou quando da eu letra tava. feia. Ele falava, quando eu tô escrevendo uma palavra, eu tô pensando na outra. Eu também! Fica tudo feio. Porque a cabeça é mais rápido que a mão. Então É. fica tudo, tipo, sei lá, a minha letra é tipo um de médico. Só dá pra perceber a primeira e a última. É um M, Isso. é um risco. Exatamente. E aí eu fui percebendo essas Ele escreve coisas mais nele. forte ou mais fraco? Eu devia ter perguntado isso pra ele. Ele escreve meio fraco. Eu Assim, escrevia muito forte. Não, eu acho que ele vai aí o cérebro, tipo, vai desligando, ele escreve fraco e vai passando, assim. É engraçado. E aí é que você vai percebendo as características. E eu falei pra ele, se você não consegue, aí a escola também autorizou. Se ele não consegue copiar da lousa, ele pode pegar o celular dele, tirar uma foto da lousa e depois ler o que tá escrito. Porque ele não dá conta, às vezes, de copiar o que o professor escreveu. Porque daí tem que apagar. E aí vai ficar só ele. E aí todo mundo vai rir, falar, só ele não escreveu. Então, tem essas pequenas atitudes que fazem muita diferença. Porque se a escola não incluir as diferenças dele, ele não vai se interessar e ele vai largar a escola. E eu conheci, nesse rolê que eu fiz lá em Harvard, eu conheci uma moça que ela ela estava contando sobre o trabalho dela, era um grupo de brasileiros que fazem coisas muito relevantes, jovens brasileiros que fazem coisas muito relevantes no Brasil. E era uma moça muito nova e ela estava contando que ela teve dificuldade para aprender a falar e que ela usou fraldas por muitos anos e que as pessoas automaticamente já julgavam que ela não ia ser ninguém. A menina tem umas 7 faculdades, fala trocentas línguas, e ela tem projetos incríveis e ela faz um monte de coisa. E eu fiquei pensando, que horas, mano, eu sou tão lerda para fazer as minhas coisas e botar em prática. E aí ela falou, então, quando a gente descobriu que eu era autista, os meus pais deram todo o apoio para eu poder cuidar das coisas. E o hiperfoco da menina é estudar. Eu fiquei com tanta inveja. Então, ela fala muitas línguas, ela tem muitos cursos, muitas coisas. E depois ela virou pra mim e falou, eu te sigo só por causa do Panda. E aí eu falei pra ela, então, o Panda também demorou a falar e o Panda também usou fralda por muitos anos. Então, ver esse tipo de exemplo, e hoje eu foco muito em conhecer autistas adultos pra saber até onde meu filho pode chegar. Porque o que eu mais escutei era de que ele não ia fazer nada. Todo mundo que eu recebi aqui que é mãe falou isso, que tinha um prognóstico assustador. Uma vez você me falou que você tinha medo que seu filho não fizesse o Enem, porque as questões são muito grandes. E quando eu fiz o Enem não era para mais avaliar as escolas. Então era uma coisa meio facultativa. No meu tempo não servia para entrar na faculdade também. Não era só. E daí e toda a prova para mim que foi provas mais importantes, vestibular, essas coisas, eu sempre fui a primeira a terminar, porque, sei lá, tem
5 horas de provas e em 2 horas e 10 podia sair, eu já tava lá fora. Porque é muito aprisionador e isso das questões adaptadas é uma coisa que, tipo, nossa, eu conseguiria fazer muitas coisas que eu até me interessava, mas me parecia difícil, porque em algum momento a questão ali falava, nossa, que confuso. E o seu filho, ele gosta de umas coisas muito de adolescentes, então deve ser uma coisa muito... um trabalho engraçado para você como mãe, né? E tem que conhecer e depois virar para ele e falar: que é isso que você tá vendo? Porque ele realmente, assim, ele passa muito tempo no celular, os focos dele. E, assim, o que eu achava interessante é que, quando eu era mais nova e não entendia nada sobre o espectro, eu achava que o hiperfoco era um hiperfoco para sempre. E não é, vai mudando. E ele já gostou do quê? Ele já foi o doidão das bandeiras, então ele sabia a bandeira de todos os países. Aí depois, ele teve um período que foi tão bizarro, que era o período do sistema operacional. Ele era viciado em Windows. Como assim, viciado em Windows? Ele sabia tudo sobre o Windows, a história, quem tinha criado, qual era a musiquinha quando ligava o computador de todos os Windows. Então, ele sabia qual era a musiquinha do XP, do 95, do 98, do não sei o quê. Ele perguntava nos lugares que a gente ia, qual é o Windows que você está usando? Era muito doido. Viciados em Windows. Viciados em Windows, o que comem, o que fazem. Era muito doido isso. E aí, os desenhos dele, ele desenhava o logo do Windows, a janelinha, a coisinha. E era esse tipo de piração. Aí foi passando o tempo, depois foi Super Mario. Aí teve uma época que foi o Google, e aí o Google convidou ele para conhecer a sede. E ele contou histórias que tinha funcionários que falavam, não sabia disso. Porque ele sabia um monte de coisa. E tanto que, assim, ele gosta de jogos? Gosta, mas não é, ligou o jogo e jogou. Ele sabe quem criou, o ano que o jogo foi feito, qual é o nome da empresa que criou esse jogo. E aí, uma vez, eu até gravei um vídeo com ele e falei assim, no meu tempo, eu só jogava. Aí ele, o que você jogava? Eu falei, Pac-Man. Ele, então, Pac-Man foi criado pela... Como é que é? Namco? Aí eu, tá, desculpa aí. Tipo, ele sabe essas coisas. Então, e aí eu fico zoando com ele, eu falo, você tem muito conhecimento armazenado aí, aprende os negócios que a professora tá falando na escola. Mas é chato. Então, e aí ele fala isso, mas isso não me interessa. E aí dá uma raiva, porque realmente, e às vezes, alguma coisa que eu tô lendo no Twitter, e eu falo, nossa, eu não faço a menor ideia do que tá falando. Aí eu não consigo nem lembrar o que foi. Aí era um assunto que tava rolando no Twitter, e ele falou assim, pô, isso aí é sobre um estúdio lá nos Estados Unidos de TV que foi invadido em 1980 e não sei quanto. Ele sabe um monte de coisa aleatória. E eu fico pensando, de onde saiu isso? Então, eu vejo que ele passa muito tempo na internet, ele conhece um monte de coisa. E tem coisas que eu acho interessante, porque história, uma ou outra coisa ele viu num vídeo. Aí, nessa viagem, eu, inclusive, passei por um lugar e o cara contou assim, a festa do chá de Boston aconteceu aqui. E aí eu falei, pô, quando jogaram os chás do navio... Aí ele, como você sabe? Aí eu falei, eu vi no desenho do Pernalonga quando eu era criança. Então, às vezes, por isso que eu não fico presa ao fato de que ele só vai aprender as coisas na escola. Não, porque eu também não aprendi. Tanto que eu, passando no lugar, eu falei, eu já li. Aí eu falei, eu acho que eu li sobre isso. Depois que eu me liguei, não, eu vi num desenho. Então, beleza, eu sei coisas que não necessariamente eu aprendi na escola. Então, eu consigo relevar e deixar que ele aprenda as coisas do jeito dele. Ele demorou para falar. E você... E você falou esse negócio de... Às vezes ele não quer falar o que aconteceu na escola, porque acho que imagino que relembrar a situação seja difícil, ainda não processou. Qual a maior... É angustiante para uma mãe ouvir que... Não... Esperar que o filho fale alguma coisa e ele não fala. Como é que você recebe isso? Não, e eu fico, às vezes, enchendo o saco. Mas conta pra mãe, vamos conversar. Aí eu vou atrás dele, aí eu entro no quarto, ele sai do quarto. Ele vai pra sala, eu vou atrás, aí ele sai e ele volta. Aí ele só tá sendo adolescente mesmo. E aí, às vezes, eu tenho que ter a paciência de esperar o tempo dele.
E como ansiosa, você fica Exatamente. antecipando. Aí eu fico, putz, o que será? O que será? Aí eu começo a perguntar várias coisas pra ver se em algum momento ele vai Aham. falar. E aí depois eu fico pensando, talvez eu esteja só sendo chata, é melhor eu deixar quieto. E aí, no momento que ele quiser falar, ele vai falar. Mas eu sou bem chata, Mas que eu fico indo atrás. isso dele ter demorado pra falar era uma coisa que te deixava angustiada? Ah, primeiro que Tu toda já tinha mãe uma tem filha antes, né? e toda mãe tem a competição. Eu nunca Uma quis. competição? Ah, meu filho. Ah, uma vez vieram falar pra mim esses papos de. Ah, mas meu filho já sabe, já vai tirar a fralda, já sabe falar, já não sei o que. Eu falei, põe no LinkedIn dele. Porque as Ah, mães ficam falando, meu ai, filho. porque o meu já faz e tal coisa. Tá bom, e daí? E aí tinha essas, nossa, mas não vai parar. Ah, é sempre assim. Mas não vai parar de mamar? Ai, tá muito grande pra tá mamando. Nossa, esse menino ainda fica no colo, mas ele não. E aí com ele, nossa, muitas vezes era, ai, não, esse menino não fala porque você fica mimando ele. Esse menino não faz as coisas porque você. E aí eu ficava, gente, será que eu tô errando fazendo alguma coisa? E a Claire aprendeu, a Claire tirou a fralda muito rápido, aprendeu a falar muito rápido. E eu pensava, beleza, ele não é a Claire, eu não posso ficar comparando o Aham. tempo dos dois. Tanto que agora tem a Olivia. Pô, a Olivia faz frases enormes e ela já sabe as letras, alguns números. Mas ela tem 1 ano. É bizarro que, além dela saber as letras, ela relaciona com marcas. Então ela sabe, tipo, que o N ela chama de Netflix, não chama de N. Ah, em vez de que nem a gente fazia N de navio, N de Netflix. Isso é Gostei bem, dessa criança. isso é bem bizarro, porque ela sabe umas coisas que. O abecedário da Xuxa pra ela é muito diferente. Exatamente. E aí, e eu fico pensando, será que de 99 pra cá, as crianças elas estão crescendo diferentes? Tanto que ela interage com a Alexa, né? Alexa, coloca a galinha. E aí ela acha que a Alexa é burra, ela começa a falar devagar. Galinha, pitinha. E a Alexa Às reconhece a voz vezes ela dela. consegue, Nossa. e às vezes eu vou. A sua vida é uma aventura. A sua Às vezes casa. começa a tocar lá uns mundo bita do nada. Foi ela que pôs na Alexa. Então eu fico pensando, eles são mais ágeis à medida que o tempo passa. E é bem bizarro isso, porque eu não consigo imaginar a Claire, Falando com a 23 anos Alexa. atrás, falando assim, por mais que. N de Netflix. Então eu vejo que são outras épocas, são outras formas de aprendizado. E é muito doido, porque ela sabe, eu não sei como, ela já sabe aumentar as coisas na tela e mexer e fazer. E, sei lá, né? Eu nasci antes da era da internet, e pra mim foi difícil pegar essas coisas. E aí, sei lá, a Claire já pegou. Eu brinco que eu sei bem a diferença dos meus filhos, porque o ultrassom da Claire foi numa fita VHS, o ultrassom do Panda tá em CD e o da Olivia eu recebi na nuvem. Então, isso mostra a diferença de tempo entre eles. E quando eu vou tentando pensar no crescimento e desenvolvimento deles a partir da época que eles estão vivendo, a impressão que eu tenho é de que agora as coisas são mais rápidas. Porque tudo é bem mais rápido. E ele pegou uma época intermediária. Sim. Então, eu tento ver as fotos que eu tirei dele quando ele era bebê. Era naqueles celulares de flip com a câmera horrível. Sim. Então, é pouco tempo que passou e muita mudança Mas no mesmo mundo. assim, tipo, teve o problema da escola várias vezes. Então, as coisas estão rápidas para uma coisa, mas eu acho Mas que. não, parece que não muda para outras. Você falou, não tá rolando nessa parte. Sim, às vezes eu acho que no que depende da gente, da gente, sociedade, às vezes parece que demora mais. E é uma coisa maluca, porque não parece, na minha cabeça, pelo menos, não parece uma coisa tão difícil a gente incluir pessoas que são diferentes. Uhum. Então, eu penso nisso hoje quando eu vou procurar uma escola para Olivia. Porque eu fiquei olhando em algumas escolas e falei, cara, todas as crianças aqui são brancas e os pais são de classe média alta. O que é que... Como isso pode interferir para ela não virar uma adolescente que vai falar... Ah, não, ó, não fala com esse menino aqui porque ele é diferente. Então, é complicadíssimo da gente achar um lugar que seja inclusivo e que seja
acolhedor para pessoas diferentes, de realidades diferentes. Então, para mim, hoje, isso começa a ser muito importante, porque eu vejo que em alguns espaços o meu filho vai ser olhado de um jeito diferente. Então, eu tento sempre achar formas de que ele se sinta bem nos lugares onde a gente vai. Então, eu sempre me preocupo, se for um jogo de futebol, se for uma exposição, se for um passeio que seja, essa semana a gente quer ir assistir o filme do Mário. E aí eu pensei, tem que olhar bem qual é o cinema, porque pode ser que dê alguma coisa. E é horrível essa sensação. E eu acho que eu já me desculpei muito no começo, quando eu descobri que ele era autista. Então era coisa do, ai meu Deus, se ele fizer alguma coisa... O menino não fez nada. Se ele fizer alguma coisa diferente, é porque ele é autista. Antes de... Você dava já dava o release ali. Aí eu falava, meu Deus, por que esse desespero todo? Mas porque eu sabia que a probabilidade de que alguém julgasse mal alguma atitude existe essa probabilidade em qualquer lugar que a gente vá. E o julgamento nada a ver das pessoas é bizarro, porque você viu que ele é um cara enorme e ele não sabe amarrar cadarço. Então, a maioria dos tênis dele são de velcro. E é bem difícil achar tênis para um adulto que não tenha cadarço. E aí, uma vez, ele tava com outro tênis e eu abaixei na rua pra amarrar e falaram assim... por que esses moleques de hoje em dia são folgados? A mãe tá amarrando o cadarço dele. Aí, depois que cresce, dá tapa na cara da mãe. E eu pensando, cara, eu não te conheço, você não me conhece, você não faz a menor ideia do porquê que isso aqui está acontecendo. Quem é você para dar uma opinião sobre o que está acontecendo no meu núcleo familiar? Sou eu e o meu filho, você não tem que dar opinião. E aí eu não tenho mais paciência para explicar. Eu precisei acompanhar ele no banheiro por muito tempo, porque ele não conseguia ir sozinho. Quando ele ficou mais alto do que eu, como que era para justificar que um menino grande precisava de ajuda para ir ao banheiro? Então, foi muito difícil algumas situações pra gente. À medida que elas vão passando, desbloqueia uma fase, mas eu sei que uma hora vai chegar uma outra difícil. Eu aprendi isso com o Panda, que a vida é um grande RPG da vida mesmo. Com essa sabedoria, eu tenho que agradecer. Obrigada, Verônica, por ser tão especial, tão sempre... e a melhor dicção, né, do Instagram. Eu sempre vou ressaltar isso. Essa mulher tem uma dicção de milhões. Não acho! Para! Você não ouve a sua voz como a gente ouve. Provavelmente não. Eu acho que a minha voz é horrível e eu acho que eu falo embolado. Não, você articula muito bem as palavras. Medo.